Boa noite, irmãos. Deus abençoe a cada um de vocês. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. É uma honra, né? Ter sido convidada para vir aqui e passar a palavra para os irmãos. Que seja direcionado pelo Espírito Santo de Deus. E eu fiquei meditando sobre a nossa campanha, né? A campanha de portas abertas. E aí eu abro as Bíblias, irmãos, em Apocalipse 3. Lá no verso 8. Apocalipse 3, versículo 8. E meditando assim nessa palavra, né? Eu vou ler para os irmãos. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Glória a Deus, em nome de Jesus, vamos orar. Pai Santo, Deus eterno, Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo de Deus, revela, Senhor Deus, a Tua palavra nas nossas vidas, no nosso coração, Senhor Deus. Dá entendimento, Senhor Deus, sabedoria, Senhor Deus, para nós darmos em concordância, Senhor Deus, com a Tua palavra, Senhor Deus, que venha, Senhor Deus, fazer proveito, Senhor Deus, na nossa alma, no nosso coração. Assim oramos e te pedimos, Senhor Deus, toma direção, Senhor Deus, que não seja eu, mas a Tua palavra ministrada em cada coração, Senhor Deus, em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, eu estive assim pensando, né, que aqui no contexto essa palavra foi direcionada a uma das 7 igrejas da Ásia Menor, né? E uma delas é a Filadélfia. E foi uma igreja que foi aprovada pelo nosso Senhor. Porque aí eu fiquei assim, fazendo paralelo com a nossa igreja. Era uma igreja que ela tinha pouca força, não era rica, em vista das outras, né? Ela não era uma igreja rica, era uma igreja de poucos recursos, né? Mas ela não abandonou a palavra de Deus. Ela ficava firme. Ela tendo pouca força, como diz aqui a palavra, mas ela guardava a palavra do Senhor. Ela guardou a palavra do Senhor, né? E não negou o nome do Senhor Jesus. Era uma igreja assim, tipo como a nossa aqui, né? Poucas pessoas, a gente lutando, a gente sabe da luta do pastor, dos irmãos, né? Eu então comparei assim a igreja de Filadélfia, né, com a nossa igreja, assim, o momento que nós estamos vivendo, toda essa crise, todo esse contexto que nós estamos vivendo, né? E nós não negamos o nome do Senhor, né? Nós estamos sempre na luta, né? Aí eu fiquei pensando assim, quando fala aqui que Deus colocou uma porta aberta. Porta aberta é um sinônimo de quê? De bênção, né? Quando se abre uma porta, é bênção, é vitória, é conquista, né? E quando Deus abre essa porta, não há quem feche. Deus abriu, ela permanece. Mas aí fica a nosso critério, a escolha, né? O que eu vou fazer? Eu vou dar o primeiro passo? Eu tenho que fazer a minha parte. Deus faz a parte dele, abre a porta. É aquilo que eu queria, é o que eu estava buscando. Mas e aí eu? Eu tenho que dar o primeiro passo, né? Para ir na caminhada. Quando a palavra diz, Jesus mesmo diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Então, a porta quem é? É Jesus. A nossa porta é Jesus. A porta de todo cristão é Jesus, né? Então, a porta, o que ela faz? Ela dá acesso, né? Acesso às bênçãos, acesso às vitórias.
Então, eu fiquei meditando aqui nessa palavra e sobre ter pouca força e guardar a palavra, não negar o nome de Jesus. Isso tudo dá a vitória para nós. Não é verdade, irmãos? Aí eu fiz aqui algumas anotações aqui e no fim que uma das coisas que nos dá a vitória, garante a nossa vitória, o que é? É não negar o nome do Senhor, guardar a palavra. Então isso é tipo uma dica para o sucesso de uma porta que Deus abrir para nós, né? Que porta que nós estamos pedindo a Deus para que abra? A porta da cura, a porta da libertação, né? A porta mesmo se falando de prosperidade, né? De um serviço, porque uma porta aberta não vamos dizer que seja só assim financeiramente, né? Mas uma porta de cura, né? Uma porta que Deus venha tratar com nós sobre a nossa saúde. Então a porta é bênção, é vitória, né? E o milagre da porta aberta, né? Nossa conquista, é tudo isso aí, é o sinônimo de um triunfo na nossa vida. Então nós não podemos ter dúvida da porta que Deus abriu para nós, né? Porque Deus abriu a porta, tem paz, né? Porta o que é? Proteção, né? A gente vai para casa, fecha a porta da nossa casa, então é uma proteção que nós temos, né? Da nossa vida. Porta também significa proteção. Quando a gente sai, fecha a nossa porta. Quando entra, abre a nossa porta para dentro de casa, né? Então, porta significa assim, muita coisa. Uma transformação, uma mudança de vida, né? Então, nós temos que dar o nosso primeiro passo de fé. Então, a porta que Deus abre, primeiro a gente pode pensar assim, nossa, mas né, eu não vejo uma saída. Mas Deus pode abrir porta até onde não há parede, porque Ele é o Deus do impossível, né? Então, nós temos que também tomar a nossa atitude, não ter medo, né? Se Deus abriu a porta, se eu pedir aquilo, nós temos que encarar, fazer a nossa parte, porque o medo, ele é assim, ele bloqueia muito as pessoas, né? Então nós temos que, o Deus abriu a porta, nós vamos guardar a palavra, que foi Deus que abriu a porta, e nós vamos lançar fora todo medo. Não é verdade, meus irmãos? Então é assim, a nossa atitude diante das adversidades da vida, às vezes buscar, né, abrir uma porta, abrir uma condição para nós, é encarar as coisas, né, ir em frente, às vezes deixar muitas coisas de lado e obedecer a palavra de Deus, né, guardar o que Deus prometeu para nós, né, numa transformação, numa mudança de vida. Isso tudo é pela fé, né? Às vezes a gente até nem vê saída em alguma coisa, mas a fé nos vai direcionando para tomar aquelas atitudes e agradecer, né, a Deus, né, a porta aberta que Deus pode abrir na nossa vida, né? Quando se fala em poucas forças, às vezes a gente não tem muitas condições de saber o que vai acontecer com aquela porta que Deus abriu, né? A gente fica pensando, né? Tem aquela dificuldade de saber se a porta que Deus abriu, a gente tem que encarar que aquela porta é a que vai levar a gente para o sucesso, que vai ter a nossa bênção, que vai ter Vai ter dificuldade? Vai ter, porque em tudo nessa vida há as dificuldades, né? Tem as pedras de tropeços, né? Que às vezes a gente
Mas a gente tem que passar por cima, saber que Deus é que está na frente de todas as coisas. E a gente vai, como diz, nessa fé, né? Então eu achei interessante essa parte aqui, né? Que o Senhor falou sobre essa, na igreja de Filadélfia, que ela tinha poucas forças, né? Aí o Senhor continua aqui no verso 8. Eu sei das tuas obras, no verso 9, né? Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, ao que se dizem judeus e não são, mas mentem. E eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Olha a palavra do Senhor, né? Ele abre as portas e ele ainda fala que todos vão saber na sua vida que ele é conosco, que ele nos ama, né? Então, eu fiquei assim meditando, falando assim que Deus é tão poderoso, Deus nos ama, Deus faz tudo para nós, Deus é o nosso Senhor em todo o tempo na nossa vida, né? E a gente guardando a palavra do Senhor, exaltando o nome dele, sabendo que ele que está na direção de todas as coisas, e a promessa dele, que ele fala para nós ainda que ele nos ama. Esse Deus, né, é um Deus maravilhoso, né, irmãos? Então, irmãos, era essa palavra que eu tinha para trazer para vocês. É um pouco curta, mas desculpem, eu também não tenho muita habilidade, estou no comecinho da... E não sei se os irmãos entenderam. Eu fiquei pesquisando e trouxe isso daqui. Foi essas palavras que eu passei para os senhores. Tá bom? Deus